Vamos para a próxima questão. Essa questão é da FUVEST, de 1995. Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistrado o poder legislativo se junta ao executivo, desaparece a liberdade. Não há liberdade. Se o poder judiciário não está separado do legislativo e do executivo, e se o judiciário se unir com o executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o mesmo corpo de nobres, de notáveis ou de populares exercesse os três poderes: o de fazer as leis, o de ordenar e a execução das resoluções públicas e ao julgar os crimes e os conflitos cidadãos. O espírito das leis de Montesquieu. O texto faz referência ou no caso, as características ressaltadas no texto faz alusão. Reparem que ele fala que se juntar os poderes é necessário separar, mas se houver uma junção entre A e B, aquela ideia harmônica, ela deixa de existir, ela é quebrada. Então vamos aqui para as questões. Para os itens, desculpe. A formação do Estado moderno e as divisões dos poderes. Já está aí a resposta. Vamos aqui para os itens, né? A formação do Estado moderno e a divisão dos poderes. Perfeito. Essa é a ideia da modernidade. Separa os poderes, desconcentra da mão de uma pessoa e nessa separação entre executivo, legislativo e judiciário, quem faz com que as leis sejam cumpridas para todos, quem cria as leis e quem organiza e fiscaliza essas leis, devem ser separados e não juntos ou dois contra um. Os poderes eles têm que ser independentes e harmônicos. Então é o item A. Mas vamos ver o item 1, os outros itens. B. Defende a liberdade e a igualdade social plenas entre todos os membros de uma sociedade. Errado. Porque nessa estrutura de sociedade eu tenho desigualdades. Eu gero desigualdades. Não quer dizer que essa pessoa tem que viver o resto da vida nessa desigualdade. Pelo contrário, o que vai acontecer com ela? A sociedade passa a ser dinâmica. Quem tem pode perder e quem não tem pode subir. Ou seja, o novo critério de uma estrutura social é quem tem bens e quem não tem bens. Então o item B está errado. Não é uma sociedade por igual. Se aproxima-se do pensamento anarquista, descarta. O anarquismo é a destruição para a construção. Então, quando eu tenho uma destruição e eu favoreço uma igualdade social, partindo do campo ético de que as pessoas não têm uma estrutura de Estado, as pessoas não têm mais quem manda e quem obedece, ou seja, é uma ideia coletiva e a partir dessa criação do pensamento coletivo, eu não preciso mais ter quem impunha nada para mim, quem determine o que eu tenho que fazer. Coletivamente se toma uma nova decisão e coletivamente as pessoas no campo ético de perceber, sem que haja regra, sem que haja determinação de uma lei, que eu devo fazer aquilo, mas eu também devo saber que aquilo que eu fizer eu não quero que façam comigo. Então o que eu vou ter que fazer? Toda a vida colocando um limite, respeitando as outras pessoas. O item C ela está totalmente... O item C está errado no caso, está totalmente errado. O item D, a formação de um Estado elitista em que os poderes devem ser déspotas. Não. O poder deve ser justo, não errado. Apesar do que teoria é uma coisa e prática e vivência que nós temos no nosso país é outra, totalmente o contrário. Não se analisa essa ideia de já fazer o errado. Eu sempre vou visar o bem-estar social. Mesmo não gostando, mas como eu exerço um poder político, eu não devo representar a minha figura particular, mas a figura pública. Então, eu não posso fazer coisas erradas pensando para mim ou para o meu grupo. Eu tenho que pensar coletivamente e não coletivamente por igual. Então, nessa ideia coletiva seria todos iguais perante a lei, ou seja, eu tenho que fazer com que a lei ela se torne igual para todos. O item D ele está errado. E o item E, princípios do liberalismo político, porém, não se contrapunham aos regimes absolutistas. Errado. Já o liberalismo é o pensamento contrário ao absolutismo. Enquanto no absolutismo eu imponho, no liberalismo é de ascensão. É uma ideia onde o poder emana do povo, o Estado ele é um bem comum num campo democrático. Então o item correto seria o item A.